Mobilize. Gestalteando a psicologia do esporte. Olá, sejam bem-vindos. Eu aqui, Marta Magalhães. Eu, Adriana Amaral. Então, hoje o nosso Mobilize tem uma figura especial que a Adriana vai apresentar para vocês. E hoje nós vamos falar um pouquinho da maternidade do esporte. Sim, mais um episódio especial, aproveitando uma data aí, independente de quando você está ouvindo ou vendo, a gente está publicando esse episódio próximo ao Dia das Mães. Então, pegando esse tema, né, da maternidade, a nossa convidada hoje é a Tatiane Sacilotti. Ela é formada em Educação Física e pelo Sindicato dos Árbitros em 2003, formada pela Federação Paulista de Futebol também em 2004. Ela entrou no quadro da CBF em 2010 e no quadro da FIFA em 2016, fez muitas finais de Campeonato Paulista, muitos jogos clássicos, atuou na Copa do Mundo Feminina Sub-17 na Jordânia, na Copa do Mundo Feminina Sub-20 na França e na Copa do Mundo Feminina Principal em 2019, na França também. Atuou durante 16 anos como árbitra assistente, fez parte da comissão de arbitragem da Federação Paulista de Futebol durante 3 anos, atualmente atua como analista de arbitragem, tem um filho lindo de 1 aninho, e é por isso que ela está aqui. Seja muito bem-vinda, Tatiane. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês, fico muito feliz pelo convite. Então, a mãe do Guilherme tem um monte de coisa para contar para nós, né, Tati? Então, como as demandas que estão aparecendo são de muitas dificuldades da mulher de ocupar o lugar dentro do esporte, seja em qual modalidade for, isso vem aparecendo muito, e também da maternidade, do engravidar e das dificuldades que pode acontecer dentro desse panorama técnico, desse panorama físico e até do panorama mental. Então, gostaria que você contasse um pouco para os nossos ouvintes como é que é essa experiência, né? Como é que foi a sua trajetória, nos brinda aí com um pouquinho da sua história. Vamos lá, então. Eu sempre fui apaixonada pelo futebol, sempre gostei do futebol, e nunca soube que existia mulher na arbitragem, né? E quando, em 2003, eu vi a arbitragem pela primeira vez na TV, que foi a Silvia Regina de Oliveira, a Ana Paula e a Aline, e eu me apaixonei, foi amor à primeira vista. E eu falei pra minha mãe, eu tinha 17 anos, e eu disse para minha mãe, mãe, é isso que eu quero ser. E eu procurei saber como é que fazia para fazer o curso, então eu moro no interior, sou de Cachoeira Paulista, uma cidadezinha pequena do interior de São Paulo, e eu fui fazer o curso de árbitra com 17 anos no Sindicato dos Árbitros, e com 18 anos eu adentrei o quadro da federação. E eu tive 16 anos de carreira, como já foi dito aí, e toda a carreira de atleta, ainda mais de mulher, né? Falando sobre mulher, não é fácil. Se a gente realmente não amar o esporte, se a gente não fizer muito por amor, a nossa carreira ela não flui, porque a gente sabe que a gente tem muitas batalhas e muitos preconceitos que nós precisamos quebrar no meio, nesse meio do esporte, que não é fácil para todo mundo, ainda mais para uma mulher. E esse processo meu para ser mãe era algo muito que eu queria ser mãe. Depois que eu fiz o Mundial de 2019, eu me casei, né, um pouquinho antes. Eu me casei em 2018. E em 2019 eu fiz todo o processo para ir para o Mundial, que é um processo muito delicado, é um processo muito cansativo. A gente passa por muitos testes, muitas provas. A doutora Marta é prova viva porque ela acompanha os árbitros, né? Então ela sabe que esse processo da escolha até você se preparar para realmente ser escolhida para ir para a Copa do Mundo é um processo muito demorado. Eu tinha um trio fixo, que é a Edna Alves Batista e a Neuza Bach, e a gente fazia um trio, a parte de um trio,
E nós passamos, acho que 2 ou 3 anos nesse processo para ser escolhida para ir realmente para o Mundial principal. Então, esse processo, assim, demanda muito tempo de treino, muito tempo, é muito exaustivo e é uma carga de treino muito alta, de alta intensidade. E você ter que lidar com os jogos, ter que lidar com os treinos, não é algo tão fácil. Ainda mais ter que lidar com a sua vida pessoal, particular, casa, família, marido e entre outras coisas. Mas me dediquei a isso, porque era isso que eu tinha como meta, era isso que eu tinha como objetivo, e corri atrás disso, que é um sonho meu fazer uma Copa do Mundo, porque são pouquíssimas pessoas que conseguem conquistar esse sonho, e era o meu sonho, eu não podia desistir dele. Eu fui para o Mundial, eu fui lesionada até para o Mundial, porque no processo que eu estava, eu me lesionei, eu rompi o ligamento patelofemoral. E eu fui para o Mundial, eu estava no Catar, treinando para ir para o Mundial, eu rompi o ligamento lá. Eu voltei para cá, para o Brasil, de cadeira de roda, inclusive. Cheguei aqui, fui no Dr. Moisés Quen, que é o maior especialista de joelho no Brasil, e ele me disse, olha, seu ligamento ele está rompido, mas se eu te operar agora, você não vai para a Copa do Mundo, só que a gente pode tentar te recuperar com fisioterapia. Eu não te garanto que você vai conseguir, porque seu ligamento do joelho está rompido, mas a gente pode tentar. E eu tentei, eu fiz fisioterapia durante um mês, todos os dias, sábado, domingo, todos os dias eu estava fazendo fisioterapia. E eu fui para o Mundial, eu fui com o ligamento rompido de joelho, e eu consegui fazer o meu Mundial, e eu falava, Deus, eu não acredito que eu tô com o meu ligamento rompido e eu não tô sentindo nada. Parecia que eu estava anestesiada, e, e eu fiz o Mundial, nós fizemos 4 jogos, e voltei do Mundial, e aí eu conversei com meu ex-marido, hoje eu sou divorciada, conversei com ele quando eu voltei, sobre a possibilidade da maternidade, que era algo que a gente já conversava, e ele super me apoiou, disse que era uma escolha que eu teria que fazer, e eu fiz essa escolha, de ser mãe, né, porque eu queria ser mãe, era um outro objetivo meu, né, primeiro era ser árbitra numa Copa do Mundo, um outro objetivo era ser mãe, conquistar esse sonho de ser mãe. E, enfim, eu optei, por fazer a cirurgia no joelho, que não foi uma cirurgia fácil. Na verdade, eu tive que fazer 2 cirurgias. Foi uma cirurgia bem complicada, com um processo pós-recuperatório bem delicado também. E eu resolvi ser mãe. Então, eu deixei a arbitragem para ser mãe. E quando eu deixei a arbitragem para ser mãe, eu recebi o convite, do presidente da Federação Paulista para ser membro também da comissão de arbitragem, na federação. E eu me lembro muito bem que quando eu sentei com ele e ele foi conversar comigo, me fazer o convite e tal, eu falei, tá, presidente, mas posso falar uma coisinha? Eu tenho um sonho de ser mãe e eu quero ser mãe. Eu deixei a minha carreira para ser mãe. E eu preciso saber se isso vai atrapalhar aqui na comissão de arbitragem, porque se atrapalhar uma coisa não vai andar com a outra. Eu fui muito sincera com ele. E aí ele disse: não, de maneira alguma, se você for mãe, eu vou ser o primeiro a ficar muito feliz com a sua conquista de ser mãe. Então, isso foi um dos motivos de eu ter entrado na comissão de arbitragem, porque de início ele não colocou barreira nisso, então eu entrei leve, tranquila, sabendo que eu poderia trabalhar e conquistar o meu sonho, e poderia agregar as duas coisas. Então, eu entrei na comissão de arbitragem, e depois de um tempo, eu consegui engravidar do Gui. Também não foi um processo muito fácil. Tem algumas mulheres que têm um processo fácil de engravidar. Eu fiquei quase 2 anos nesse processo de tentar engravidar do meu filho, que é o Guilherme hoje. Tive uma gestação e com 7 dias que eu descobri a gestação, eu perdi logo no comecinho. E no mês seguinte eu consegui engravidar, e aí sim nasceu o Guilherme, que é o meu filho lindo, maravilhoso, que é o meu príncipe, o amor da minha vida. E eu engravidei do Gui, e o Gui nasceu super bem, nasceu com saúde, mas não foi uma escolha fácil, e ela não é, né, uma escolha fácil. Mas eu tive que fazer essa opção.
é fácil essa vida de atleta e ser mãe e se dividir. Não, não é algo tão simples, porque primeiro a gente está aprendendo a lidar com muita coisa. É a parte psicológica, é a parte hormonal que eu achava Uhum. que era algo que as pessoas falavam, não, imagina e tal, não é tudo isso, mas mexe muito, né, com o nosso psicológico, a questão do hormônio, de lidar com todas as situações, mexe muito, e é algo novo para nós, a gente está aprendendo a ser mãe, e você olha para o seu corpo, você fala, que corpo é esse? A gente já não entende mais o corpo que a gente tá, né? A gente, Uhum. pelo menos comigo, né, foi assim, né? Eu olhava, me sentia a pior pessoa do mundo, a mulher mais feia do mundo, porque eram questões de hormônio, né? E acho que, não sei se todas passam, mas eu passei por esse processo, e eu posso falar por mim, e mas depois a gente vai entendendo, se adaptando ao filho, entendendo o que que é ser mãe, sabendo que aquele bebezinho ele depende, tudo é de você, é da mãe, né? E esse processo que a gente tem que abrir mão da nossa vida de atleta, de tudo, para aprender a ser mãe, que tem um ser vivo que depende totalmente de você, e ele vai ter que ter o seu 100% ali, é algo muito delicado, mas é algo muito prazeroso também. Que no primeiro momento todo mundo fala que a maternidade é linda, maravilhosa, também não é assim. Esse primeiro momento Sim. Não são só flores, né? não é, não é. Tem alguns espinhos aí que a gente passa, Uhum. mas que são espinhos que vai fazer que a gente cresça como mulher, que a gente aprenda a lidar com essa situação de ser mãe, de aprender a ser mãe, que não é algo tão fácil, mas que é maravilhoso. Então, ser mãe, ser atleta, saber que o corpo vai mudar, saber que, né, não vai voltar a ser como era antes, mas ele tá ali e tudo uma rotina que a gente vai ter que aprender a lidar e depois voltar a ser a que a gente era antes, é muito importante. Eu fico te ouvindo falar e pensando o quanto que para as mulheres em geral associar o trabalho com a maternidade é algo muito difícil, né? Principalmente na sociedade que a gente vive, muito machista e tal. Mas para quem trabalha com o corpo tem um peso maior ainda, né? Porque isso que você falou, os testes são muito rigorosos, né? Você precisa estar sempre em alto rendimento. E é uma decisão, acho que ganha um peso maior, né, de uma atleta de interromper esse treinamento para dar vazão a esse sonho para depois voltar, né? E aí vem os medos, né? Se vai voltar, se não vai, como é que fica esse corpo, como é que fica esse rendimento. No seu caso, você acabou indo para uma outra função, né? Como é Isso. que é isso? Eu passei para a comissão de arbitragem, né? É, Uhum, mas o corpo em si, ele muda, né? uhum, Ainda bem que, assim, esteticamente, eu permaneci com o mesmo corpo quando eu era atleta. aham, Permaneci com o mesmo corpo. Óbvio que eu perdi massa muscular, sim, né? Porque eu não tenho mais aquela uhum, carga de treino, né? E não voltei para a atividade física como eu tinha antes. Então, é óbvio que não tenho mais aquela massa muscular. Mas, em si, o meu corpo, ele permaneceu como atleta. Mas, assim, abrir mão e ir para uma outra área e lidar com isso não é algo tão fácil, porque é isso mesmo, né? Você vai abrir mão, você vai ter um bebê, você não sabe como você vai voltar, né? E uhum. essa parte psicológica, principalmente, ela é muito importante aprender a lidar com o psicológico. A doutora, eu posso falar, a doutora era minha psicóloga. E Sim. então ela me acompanhou de perto, um processo da minha vida, né? E eu posso falar aqui, não tenho nenhum problema disso, porque com 30 dias que eu me tornei mãe, o meu ex-marido simplesmente virou e me disse que ele não queria mais o casamento, né? Então, Uhum, além de tudo isso, eu passei por um processo de divórcio que para mim foi muito doloroso uhum. mesmo. Então, você tem que lidar com todas as situações, ainda aprender a ser mãe sozinha. Foi muito mais É. doloroso, ainda muito mais difícil. E a doutora, ela me acompanhou num momento muito, muito, muito delicado na minha vida. Eu sou extremamente grata a essa mulher, porque ela não sabe o quanto ela me ajudou como mulher e como pessoa.
e principalmente na minha parte psicológica, acho que se não fosse a doutora eu tinha surtado, pirado. Então, a parte psicológica de lidar com todas as situações, ela é extremamente importante para a mulher, principalmente depois da gestação, né? Que mexe já com a gente, e aí tem N situações que às vezes acabam nos pegando de surpresa, né? E que faz com que a gente mude novamente a nossa rotina, né? E aí, depois que eu tive o Gui, eu passei esse período de resguardo com a minha família no interior, e aí eu voltei para São Paulo, que é onde fica a Federação Paulista, e fiquei mais 4 meses sozinha lá, sendo mãe com o Gui, aprendendo a ser mãe, aprendendo a lidar com o trabalho com um filho pequeno, e lá eu não tinha família, não tenho ninguém em São Paulo. Então, para mim, era muito mais delicado ainda, muito mais delicado. Então, a doutora Marta estava comigo nesse período que eu estava lá, então, para mim, foi muito mais importante ainda ter o acompanhamento dela, fez total diferença na minha vida. E lá eu tive que fazer uma outra escolha, né? Mesmo trabalhando na comissão de arbitragem, menos, mesmo eu tendo um aval da comissão para ser mãe, eu tive que fazer uma outra escolha na minha vida. Ou eu permanecia em São Paulo com meu filho pequeno, sozinha, tendo que lidar com todas as situações, porque esse não era o meu plano, de ficar sozinha com meu filho, mas os planos mudaram e eu tive que me adaptar a eles. Eu tive que fazer uma escolha novamente e eu escolhi viver com o meu filho e eu tive que ter uma reunião séria, né, na federação, de comunicar minha decisão, que era abrir mão novamente do meu cargo para que eu pudesse dar uma vida para o meu filho que fosse digna, né? E aí eu abri mão do meu cargo novamente e voltei a morar na minha cidade, no interior, que tem aqui eu tenho uma rede de apoio que faz total diferença. Uhum. Aqui eu tenho família, eu tenho amigos que me deram um apoio, que quando eu preciso sair, quando eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho alguém que está ali comigo, que vai me apoiar. Né? Quando meu filho está doente, se eu preciso ir no hospital, eu tenho alguém que vá comigo até o hospital. Então, são escolhas da nossa vida. E o bom é que o atleta, ele tem uma parte assim racional muito boa, sabe? O esporte nos ensina muito. Eu fui criada dentro do esporte, dentro da arbitragem, então ele nos ensina a ter um psicológico muito forte e a aprender a lidar com N situações que às vezes pode nos pegar de surpresa, né? Essa foi uma que me pegou de surpresa, mas assim, a gente tendo Deus e tendo essa parte que nos traz, tendo pessoas que nos apoiam e tendo profissionais, a gente consegue enfrentar todos os dilemas, né? Da maternidade, de ser atleta, de voltar, de não voltar, como que é esse novo, porque realmente é tudo novo, e lidar com todas as situações. Bom, ouvindo a Tati falar, primeiro que eu não sabia que você ia trazer à tona a sua história, então me sensibiliza também, né? E, ao mesmo tempo, quero agradecer você, porque não só como mulher, mas como mãe, certamente muitas pessoas que vão ouvir vão compreender a importância, né, desse grupo de pertencimento familiar, profissional, amigáveis e etc. Também deixar claro que essa transição na carreira e de carreira, ela é muito singular de uma pessoa para outra, né? Então, por exemplo, você teve a felicidade de ter um presidente que compreendeu a sua escolha e apoiou. Nós também temos algumas pessoas que não têm essa facilidade, que algumas vezes sofrem retaliações, saem de escalas, ou então não são mais aproveitadas, e aí entram num outro movimento, às vezes até um pouco depressivo em função de tudo isso. Temos também aquelas pessoas que, por medo de falar, treinam até exaustão, às vezes até tendo burnout e overtraining, e prejudicando a própria saúde e a saúde do bebê.
Então, nós temos assim uma série de coisas que acontecem nesse meio, de pessoas que se acham lindas e maravilhosas, de pessoas que não gostam do corpo, de pessoas que amam a pele e o cabelo que ficou, de outras que não gostam, mas a gente tem tudo. E filho, quando nasce, não tem manual, né? Por mais que a gente estude, por mais que a gente, né? A Adriana é mãe, eu sou mãe, você é mãe. E nenhum filho nasce com manual, né? É muito difícil. E é uma coisa, porque realmente no começo da maternidade você escuta tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, e você se sente uma pequenez, porque com você não está tudo tão verdinho, tão redondinho, tão bonitinho. Aí você fala, nossa, mas o que eu estou fazendo errado? Não tem errado. Tem que nós vamos nos construindo. É um processo muito a longo prazo. E não importa a idade que tem, viu, Tati e Adriana, que tem os filhos menores. Pode ter 30, pode ter mais de 30, a gente continua aprendendo com os filhos. Então, Tati, também gostaria que você contasse um pouco dessa transição hoje de estar analista, de estar mãe do Guilherme, de levar Guilherme para a escola, de ter rede de apoio, de ter hoje um outro movimento, né, de exercício físico para a sua saúde e etc. Contar um pouquinho mais para nós desse novo panorama. Tá. É, só falando que, assim, eu deixei a minha carreira, eu fiz a opção de ser mãe quando eu estava no auge da minha carreira. Então, falando sobre essa questão de preconceito, de lidar com essas situações, quando eu falei para algumas pessoas, muitas foram contra, muitas. Eles falavam, mas como assim? Você vai ser mãe agora? Como assim você vai abandonar a sua carreira agora? Porque você está no auge, você chegou onde todo mundo sonha chegar e você vai querer deixar sua carreira. Então, nem todo mundo vai entender a nossa decisão. Nem todo mundo vai ser a favor da nossa decisão. Não vai, não vai. Assim, a nossa vida são escolhas. Eu fui para o Mundial e lá eu pude conhecer muitas mulheres de outros países que eram mães, que tinham filhos, mas que permaneceram com a carreira, continuaram com a atividade física e está tudo ok, está tudo bem. E não tem nenhum problema. Quando você tem uma base de pessoas que estão ao seu lado também, que vão te dar apoio, porque não basta colocar um filho no mundo e tchau pro filho. Não, não é assim. Pelo menos para mim não funciona dessa forma, né? Então, quando você tem uma família, uma base ali, ela se torna muito mais fácil quando você consegue ser mãe, é atleta, é mãe e depois volta para a atividade. E se eu pudesse, na verdade eu posso, se eu quisesse voltar à atividade como árbitra hoje, eu poderia tranquilamente voltar, né? Voltaria a fazer os testes físicos, as provas físicas, fazer minha inscrição novamente e tal. Só que eu penso ainda no meu filho, porque eu sei o que vai me demandar, eu sei o tempo que eu vou ter que ficar fora para isso. Tem algumas carreiras que você não precisa ficar tanto tempo fora, mas se eu for para uma competição, são 30, 40 dias fora. Eu tenho um filho de um ano, né? É uma situação um pouco diferente, mas tem carreiras que não. Você vai lá, você faz o papel, você treina e tal, e à noite ou à tarde você está na sua casa, você está com o seu filho, você não precisa passar tanto tempo. Então, isso foi uma escolha minha, mas não é uma escolha fácil, né? Eu sei que muitas pessoas têm preconceito a isso. Eu sei porque eu escuto de muitas artras, muitas vezes, falar tá, você abriu mão para ser mãe e tal, mas eu amo minha carreira. Eu penso em ser mãe, mas eu fico nessa questão de ser mãe e de seguir a carreira, e elas ficam muito nesse dilema, muito. E eu sei que muitas vão abrir mão de ser mãe porque escolheram a carreira, optaram pela carreira. E é questão de vida, não julgo ninguém, é questão de escolha e de vida. Apesar de eu amar a minha carreira, de amar a minha profissão, o que eu pensava, Tati, pensando,
Eu amo a minha profissão, mas eu sei que a minha profissão ela vai passar. Vai chegar um tempo na minha vida, ela vai passar. E eu vou parar e vou olhar para trás e falar: poxa, mas eu deixei de ser mãe porque eu abri mão de ser mãe pela minha carreira, e minha carreira passou e hoje eu olho para trás e eu não tenho mais meu filho, que era aquilo que eu sempre sonhei e almejei. E filho é para a vida toda, até quando Deus permitir, ele é para a vida toda, como a doutora falou, independente da idade, se tem um, se tem 20, se tem 30 anos, filho é filho e ele sempre vai ser filho. E então isso foi uma questão de escolha minha. Assim como eu tive o presidente que abraçou isso, que foi muito bom para mim. E se ele falasse não para mim ali, eu também falaria não para ele, porque era uma opção Uhum. minha de escolha, foi uma opção minha. Mas eu sei que tem muitas mulheres que têm esse preconceito e não sabem lidar com esse preconceito, né? Eu acho que o que eu posso lhe dar como conselho são as escolhas que a gente quer para a nossa vida, né? Eu sei que as escolhas, elas não são fáceis de ser tomadas, mas eu acho um grande erro da mulher ter que esconder isso, ter que treinar, tá gestante, mas está tentando segurar, não quer falar para todo mundo, porque sabe que tem esse preconceito, que vai enfrentar isso. Eu acho que quando a gente toma uma decisão de ser mãe, é algo que vai mexer com o resto da nossa vida. Não tem como não mexer. É algo que vai mexer para o resto da nossa vida. E eu acho muito importante que essa pessoa ela tenha alguém ou ela procure alguém para que ela possa sentar e conversar sobre isso, sobre as escolhas da vida, né? Porque isso vai mexer com o futuro dela. E quero dizer também que a maternidade não mata nada, gente. A maternidade, apesar Não de é doença, né? não é, não é. Então, um filho, ele é uma bênção na nossa vida. Mas não é porque a gente foi mãe que acabou a nossa vida. Não, muito pelo contrário. E se uma porta fechar, a gente abre outra. Deus abre outras portas. Deus nos coloca em outros ambientes que não necessariamente a gente precisa ficar longe daquilo que a gente ama, né? Então, assim, passar por isso, ter esse preconceito, a gente sempre vai ter. Se a gente ouvir sempre o que o outro fala, o que o outro quer determinar para nós, nós não vamos tomar o rumo da nossa vida. E a gente vai viver pelo outro. Então, a gente tem que pensar muito naquilo que nós queremos. Mas maternidade é algo maravilhoso, maravilhoso, e que a gente pode agregar muitas coisas e a gente pode conviver com as duas coisas juntas. Eu brinquei aqui que não é doença, porque recentemente eu ouvi uma história assim de alguém no trabalho que ia ser mãe e tal, e o que o patrão falou: não tem problema não, diz que a gente diz que você está com uma doença contagiosa, que aí você consegue um atestado para uma doença contagiosa. Enfim. Mas Isso. duas coisas me chamam a atenção no que você fala, que eu fiquei pensando aqui, né? Uma é essa peculiaridade, né, da atleta, da mulher atleta, que é isso que você falou. Eu trabalho, é, é, começo de manhã até à tarde, né? Tem ali a minha carga horária, eu volto, minha filha vai e volta da creche, tudo bem. A atleta tem competição, né? Às vezes tem que mudar de cidade para ir para um clube, né? Para, enfim, para cumprir lá o seu trabalho. E às vezes isso torna muito mais difícil essa maternidade sem essa rede de apoio, né? Como é para essa mulher, mesmo que esteja casada lá, mãe, pai, filho, né? Ou mãe, esposa, enfim, como que é adaptar essa rotina, né, que é uma rotina realmente diferenciada. E com relação a essas escolhas, né, porque isso que você falou, e está tudo bem, a não maternidade também está tudo bem. Porque às vezes acaba se tornando uma imposição e um conflito para a mulher atleta, porque tem que ser mãe, e ninguém tem que ser mãe, a gente é quando quer, se quer, né? Essa capacidade de escolher, e como você bem falou, se isso não for claro, não for consciente, poder ter alguém que ajude a pensar nisso e a tornar clara essa decisão, né? Porque também, que você falou, às vezes chega um momento que não dá mais para voltar atrás, não tem mais como ser, né? Por questões fisiológicas mesmo, físicas. Eu acho que são questões importantes da gente trazer aqui para a reflexão de quem está ouvindo, né? Porque tem muito uma cobrança também da mulher, muitas vezes, por ser mãe. E tudo bem se não quiser, né? E tudo bem. Inclusive, eu até recebi uma amiga minha que é árbitra.
há uns dias atrás aqui em casa e ela ficou vendo, né? Foi muito engraçado que ela ficou vendo a minha reação com o meu filho aqui dentro de casa, pegando e pega né, no colo e tenta sair com uma criança, como é que é sair com uma criança, como é que é tentar tomar um café numa padaria com um bebezinho Aham. e tal. E ela foi observando tudo isso e tal. Aí ela, mãe, olhou e falou assim: acho que eu não estou preparada para ser mãe. É. Eu falei, tá tudo bem você não estar preparada para isso. Não é porque eu sou mãe que todo mundo tem que ser. Eu Uhum. acho que nem todas as mulheres precisam ser mães, gente. É. São escolhas da nossa vida. Eu não abro mão de ser mãe. E ela não quer abrir mão da carreira para ser mãe. Tá tudo bem, Uhum. né? Isso que é É. importante, a gente respeitar os dois lados e entender os dois lados. Eu sei o que eu quero para o meu futuro, ela sabe o que ela quer para o dela. E, Uhum. e isso é importante também, né? E foi muito engraçada essa situação. Falei, você não quer fazer uma experiência? Aí ela falou, não, acho que eu não estou preparada. Porque o dia a dia nos mostra isso, né? É, não é fácil, né? Toda escolha implica numa responsabilidade. E toda escolha, quando você escolhe pelo A, você perde o B. Quando você escolhe o B, você perde o A, e assim vai. E também é importante que quando você escolhe algo, você possa ter plano A, plano B, plano C, em ordem de prioridade, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua singularidade. Então, que também fique bem claro que essas coisas nós construímos com o tempo, porque tem aquela que não quer ser mãe, tem aquela que deseja ser mãe e não pode, tem aquela que deseja ser mãe e consegue ser, e tem aquela que acidentalmente é mãe e que depois também tem que lidar com tudo isso. Então, nós temos, e outras que eu nem consigo cogitar aqui, mas, de qualquer forma, nós estamos falando aí no mês de maio, que é o mês das mães, mas nós também estamos falando de mulher, nós também estamos falando desse feminino que pode estar no esporte, que pode estar na maternidade, que pode não estar na maternidade, que pode fazer a escolha que achar mais prudente. E você, logo no início, foi falando do quanto é difícil estar numa condição que é nata, né? Então, você, Edna e Neuza, estavam na condição nata quando você trouxe à tona que ia abandonar e que ninguém sabia ainda. E que quando você deixa claro a sua escolha, tiveram vários apontamentos, mas você estava fazendo o seu processo ali quietinha, dentro daquilo que você mesma foi digerindo com o tempo, para quando fosse falar, aquilo não atrapalhasse a sua decisão. Então, também acho que vale a pena um pouquinho você contar para nós esse processo e o processo de educação. Nós estamos vivendo uma inteligência artificial, nós estamos vivendo essa coisa de muitas mães deixar na TV, no aplicativo de um celular, um bebezinho desde muito pequeno, para ela ter tempo para fazer alguma coisa, ou sei lá por quais motivos, não nos cabe aqui fazer nenhuma citação desse tipo, mas desses cuidados também, né, dessa escolha da maternidade. Realmente, doutora, não foi um processo fácil, né? Eu não cheguei, tomei a decisão da noite para o dia, falei, fechei a carreira, agora quero ser mãe. Não. É um processo muito delicado, é um processo que tem que ser muito bem pensado e eu fui, né, na época conversando com o meu ex-marido sobre isso, eu fui amadurecendo essa ideia, até mesmo porque, confesso, deixar o pensamento que eu ia deixar de ser árbitra não foi tão fácil para mim, Uhum. porque eu amava ser árbitra, eu tive 16 anos, poxa, aquilo lá.
É, eu me emociono porque eu amo a arbitragem. Então, assim, não foi tão fácil. Simplesmente deixar ali o meu uniforme, deixar tudo que eu conquistei dentro de campo e falar, não, não sou mais e agora eu quero ser mãe, simplesmente assim, vamos deixar tudo para trás. Não, porque tem uma história ali, né? E eu passei muitos altos e baixos dentro daquela história, construí uma carreira, uma vida ali dentro, que eu abri mão de muitas coisas para conquistar aquilo que eu quis, e nem sempre foi fácil. Então, é algo que a gente tem que ir planejando, processando aos poucos, sabendo também se a gente vai saber lidar com isso, e nem sempre a gente vai ter resposta se a gente vai saber lidar ou não, né? Mas o que é importante é a gente ter alguém que nos apoie, que entenda aquilo que a gente está passando por aquele processo. É muito importante. O processo para isso tudo é muito importante. E assim como a doutora falou de ter planos A, planos B, plano C, isso é muito importante também, porque às vezes a gente planeja uma coisa e acontece de outra forma, né? Eu, de início, quando voltei para São Paulo, coloquei meu filhinho num berçário. E aí ele começou a ficar muito doente, eu tinha que trabalhar. Ele começou a ficar muito doentinho, 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 doentinho. Eu tive que tirar. Contratei uma babá. E aí a babá ficava com ele em casa todos os dias. E aí quando eu vi que eu queria ser mãe também, eu queria que meu filho fosse criado como uma babá, simplesmente. Ele tinha pouco contato comigo. Eu falei, não, eu tive filho, eu quero ser mãe também, quero participar. E foi quando eu tomei a decisão de voltar para cá. E isso que a doutora falou desse mundo, né, de inteligência artificial que a gente tem hoje, é tudo muito bonito, é tudo muito bom, nos ajuda bastante, sim, mas a gente não pode esquecer dos princípios, né, de ser mãe. Meu filho está na escola, mas a escola não é para educar o meu filho. Quem tem que educar sou eu. É eu que tenho que dar a educação para o meu filho, é eu que tenho que falar o que é sim, é eu que tenho que falar o que é não. Eu não criei filho para dar para os outros. Então, os momentos que eu tenho com ele, eu estou com ele e eu tenho que dar limites para o meu filho. Eu, quando eu falo não para ele, e ele chora, ele vai chorar, porque ele tem que entender desde pequenininho o que que é não, o que que é sim, porque eu sei que se eu não ensinar agora, é ele que vai sofrer lá na frente. É ele que vai sofrer quando ele for adulto. Então, eu não posso esquecer que eu nasci assim, com os princípios que a minha mãe me deu, e porque hoje a gente tem vários recursos, que eu vou esquecer aquilo, né? Não posso esquecer. Então, a educação de um filho, ele parte de nós, não parte da escola em si. É papel principal dos pais ensinarem isso para os filhos, né? Então, todo momento que eu tenho com ele, eu vou com ele na rede, eu brinco com ele na rede, eu saio com ele na rua, eu brinco de descer o morro com ele, no velotrol, que são coisas que hoje em dia você não vê mais assim, né? É Uhum. tudo eletrônico, celular. Eu saio com ele na rua, fico mostrando passarinho para ele. Olha o pipi, o filho ensina ele a chamar. E eu tenho muito prazer em ensinar e falar: poxa, ele aprendeu isso comigo. Eu ensinei Uhum. isso para ele. Isso é tão gostoso, é tão prazeroso. Ele é apaixonado desde pequenininho, tem um aninho, mas ele adora violão. Então ele tem um brinquedinho aqui que é o violão dele. Ele chama de Gangan. Gangan, Gangan, Gangan. Que ele não sabe falar ainda, então é o Gangan Uhum. dele. E ele é tão bonitinho, ele vem, ele pega, ele dá na minha mão para eu tocar para ele. E eu não sei tocar, mas eu toco do meu jeito para ele, e ele olha para mim, ele ri, ele abre um sorriso, fala: penso eu na cabeça dele, olha, olha o que minha mãe sabe fazer para mim. Eu não tô fazendo nada. Eu só tô brincando com o meu filho, que eu tô tocando um violão para ele, e ele acha aquilo o máximo, que é tocar um instrumento para ele, que é tocar um Uhum. violãozinho para ele. E eu acho o máximo aquele momento que eu tenho com o meu filho. Eu não tô num celular mostrando para ele, eu tô brincando com o meu filho, sabe? Uhum. Então, e eu tô ensinando algo para ele que ele pode levar para o resto da vida dele, que é aprender a tocar um instrumento. Ele ama música. Ele ouve música, ele para tudo porque ele está ouvindo uma música. Então ele já tem isso nele, e eu quero incentivar isso nele, né? E isso é muito bom. E futebol, né? Não posso falar que futebol tá longe, né? Porque a minha casa é cheia de bola de futebol.
Então, eu já vou colocando ele também para ser atleta. Falo, filho, gol, gol, gol. E ele já vai chutando a bolinha, agora ele aprendeu a andar. E ele vai chutando a bola e tá aprendendo a chutar com as duas pernas já. Falei, nossa, Ó, chuta com as tem duas pernas, futuro. pequenininho. Falei, olha, tá, vamos lá, vamos ver. Você vai continuar com as duas pernas, você vai ficar com uma só, mas tá aprendendo a chutar com os dois pés. Falei, interessante. E eu fico motivando isso no meu filho, porque eu quero motivar isso nele, né? Eu não quero que seja uma criança eletrônica, que sabe falar só de videogame, só de TV. Não, eu quero Uhum. que ela seja que ela tenha a vida que eu tive na minha infância, que hoje a gente não vê mais. Então eu incentivo meu filho quando vê passando uma bola, um futebol na TV, ele já fala gol, gol, gol. Então tudo para ele que é bola, o meu brinco é bola para ele. Então, Uhum. ele vê, ele liga e fala gol. Então, assim, isso tem que estar no meu filho, mas parte de nós que somos mães, aquilo que nós vamos dar para os nossos filhos, né? Muito bom, né? Porque você estava falando de escolha, e acho que esse seu relato mostra a maternidade consciente, né? Uma maternidade intencional, assim. Eu quero ser mãe, eu vou me preparar para isso, eu vou tentar. Claro que a gente erra pra caramba, né? Mas vou tentar dar o meu melhor para o meu filho, fazer aquilo que dá prazer, que é gostoso, esse tempo de qualidade, né? Muito legal, muito bom te ouvir, muito bom ouvir sua história. Bom, nosso tempo, né? Como sempre, quando vai ficando quente a história, acabou o tempo. Mas eu fiquei pensando aqui como nós influenciamos os nossos filhos, mesmo sem falar, só com exemplos, né? Quando você fala, Uhum. olha, ele olha para o meu brinco e fala bola, 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 ele vê a mãe assistindo futebol, ele vê falando de bola, ele vê a bola ali. Naturalmente, ele vai ter contato com esse meio. Se ele vai gostar ou não é outro departamento, né? Mas é isso, nós não. Até a gente vai para o ar essa semana um podcast da importância dos rituais, né, Adriana? Essa semana não, Marta, já foi. Já Acho foi? que já foi. Eu já estou perdida no tempo. Então, a importância dos rituais, porque são hábitos e costumes que a gente vai criando dentro das modalidades esportivas, dentro da nossa casa, dentro Que do foi nosso horário que ele sétimo vai para a episódio. escola. Oi? Foi nosso sétimo episódio dessa temporada, né? Falamos sobre isso. Isso. Então, é, o quanto isso é significativo, é importante na educação, porque a educação ela parte da família, depois ela vem à escola para complementar e auxiliar, depois ela vem dos clubes, das igrejas e dos rituais que cada família leva o seu filho, né? A mesa de alimentação, é o banho, é a higiene, é o cuidado, é a hidratação, é o sono, é a rotina, enfim, é um pouco de cada coisa. Mas é isso, Tati. Acho que só temos que te agradecer por colaborar e contribuir com as pessoas que estão nos ouvindo e que certamente vão em algum momento falar: o meu foi assim, o meu não foi assim, nossa, como eu gostaria de ter essa coragem, nossa, como eu quero. Enfim, nós vamos ter diferentes reflexões a partir da sua fala, certamente. E como a gente não fala só de maternidade, a gente está falando de trabalho também, né? Que também já falamos aí no nosso podcast. Hoje, principalmente, né, na sociedade que a gente vive hoje, não tem como falar de maternidade sem falar dessas escolhas que você trouxe, né, de carreira, de trabalho. E maio, além do mês das mães, é o mês do trabalhador, né? Então, acho que esse episódio casou muito bem. Muito obrigada por compartilhar a sua história, por estar aqui com a gente um pouquinho do seu tempo, para ajudar aí quem está ouvindo também a refletir, a pensar nas suas próprias escolhas e compartilhar mesmo histórias diferentes, né? Muito bom. Eu que agradeço o tempo aqui com vocês. E voou o tempo, passou muito Uhum. rápido, né? E eu que agradeço de poder compartilhar a minha história com vocês e com mais pessoas, com mais mulheres, com homens também, né? No geral.
mas o foco sendo mulheres aqui, porque eu acho que as nossas histórias, às vezes uma palavra que a gente fala pode mudar alguma vida, né? Pode auxiliar, pode ajudar. Eu sempre tenho isso comigo, né? Sempre de ajudar o próximo. E eu acredito muito nisso, que às vezes uma palavra que a gente fala, a gente pode ajudar alguém que está passando por alguma situação e pode fazer com que ela passe a enxergar aquela situação de forma diferente. Então, espero que esse momento que nós passamos aqui, muitas mulheres possam se espelhar e que, de alguma forma, tudo aquilo que nós conversamos aqui possa ajudar alguma mulher. Tati, Sem um dúvida. grande beijo, muito obrigada. Dri, até o próximo. Um prazer Até. estar aqui com vocês e foi um grande presente você estar aqui conosco, viu? Muito Sim. obrigada. Eu que agradeço. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Mobilize. Gestalteando a psicologia do esporte.